Irmãos, com os testemunhos que ouvimos, Deus confirmou uma palavra. Se encontra escrito no livro de Salmos. Glória a Jesus. Livro de Salmos 126. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Salmos 126. Diz o título dos Salmos: Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus móveis. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. Contém 150 capítulos. Cerca de metade desses capítulos foram escritos por Davi e tantos outros foram escritos por diversos autores. O livro de Salmos, irmãos, foi escrito cerca de 1000 anos antes de Jesus. Há Salmos de Moisés, salvo engano, Salmo 90. Então é um livro extenso e que conta, na essência, a trajetória do povo judeu. E nesses salmos, irmãos, que não tem autoria descrita, portanto não dá para saber se é um salmo de Davi, se é um salmo de Asaf e assim por diante, mas é de alguém que narra a experiência de ter vivido no cativo, na Babilônia, e ter sido resgatado por Deus. Pois o povo, irmão, o povo de Deus, que foi escolhido para ser uma referência na terra, para viver segundo as leis de Deus, para viver segundo a vontade de Deus, frustrou as expectativas de Deus, cometeu aquilo que não era bom aos olhos do Criador. E eles, irmãos, foram entregues à sua própria sorte. Por inúmeras vezes Deus falou ao seu povo por meio dos profetas. Por inúmeras vezes Deus chamou a atenção que os caminhos que eles estavam tomando não eram bons, que desagradavam o nosso Deus. E os profetas foram à boca de Deus para dizer: se vocês andarem nesse caminho, coisas ruins acontecerão. Glória ao nome santo do Senhor. E um povo, irmãos, que teve promessas feitas lá no Monte Gerizim, Deuteronômio 28, foram tantas as promessas, e as promessas estavam condicionadas ao povo ser fiel a Deus. Mas se não fossem fiéis a Deus, sofreriam também todas as consequências de não terem sido fiéis a Deus. Então, irmãos, por vezes, Deus não nos prova, Ele apenas nos deixa entregues à sorte, entregues aos nossos próprios corações. Não precisa nem provar, porque quando estamos e deixamos nos guiar pelo nosso próprio coração, deixar-nos inclinar pelas nossas próprias vontades, seguramente pereceremos na presença de Deus. Mas servimos um Deus compassivo, um Deus misericordioso, que despertou os seus profetas, despertou o profeta Jeremias, para dizer para aquele povo: olha, vocês serão levados cativos, pois desobedeceram o Senhor, entristeceram o Senhor, e estarão cativos por 70 anos na Babilônia. Glória ao nome santo do Senhor.
e depois de 70 anos, Deus vos tirará com mão forte. Glória seja o nome santo do Senhor. E a palavra de Deus não falha. Glória seja o Filho do Eterno. E o povo judeu, irmãos, foi levado cativo pelos caldeus e foram levados para a Babilônia. E na Babilônia lamentavam a sua sorte, pois estavam cativos, escravos de um povo que não temia Deus, que não conhecia Deus. E no Salmo 137, lá estará escrito: junto aos rios de Babilônia, nos sentamos e choramos, penduramos as nossas harpas nos salgueiros e lamentamos a nossa sorte. Glória seja ao nome santo do Senhor. Lamentavam a sua sorte, pois estavam fora de suas terras, estavam fora daquilo que era o templo, que era o fundamento da fé, que era o local onde eles adoravam a Deus. Glória seja o nome santo do Senhor. E foi uma tristeza, irmãos, pois o inimigo das nossas almas não tem dor nem piedade. Glória seja o nome santo do Senhor. Longe de Deus estaremos à mercê dos nossos inimigos. Longe de Deus, irmãos, estaremos sujeitos à nossa própria sorte. O rei, irmãos, Ezequias, que era o rei naquela época, com a invasão dos caldeus, tentou fugir, foi pego. E a última visão que ele teve foi ver os seus 2 filhos serem mortos na sua frente. Depois disso, furaram seus 2 olhos e levaram cativo. Glória ao nome santo do Senhor. A palavra não é para assustar ninguém, mas é para dizer: esteja próximo do Senhor, esteja dentro da sua vontade, não fuja da presença de Deus, pois o nosso inimigo, irmãos, ele também não dorme, ele não vacila. Longe de Deus estaremos entregues à nossa própria sorte, mas o Senhor nos diz nessa noite: vem para perto do Senhor, vem para perto de mim, e eu vou afugentar o inimigo das vossas almas. Glória ao nome santo do Senhor. Então aqui, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, porque vencidos 70 anos, um rei persa, o rei Ciro, que não conhecia Deus, não temia Deus, mas, como estava escrito, e a palavra não falha, glória ao nome santo do Senhor, esse rei autoriza o povo de Israel a voltar para a sua terra. Glória ao nome santo do Senhor. Num edito de uma noite, da noite para o dia, um povo que era escravo, Deus tocou naquele rei, porque se necessário, Deus toca no ímpio. Glória ao nome santo do Senhor. Se necessário, Deus se usa de um pecador, de um ímpio, mas Ele vai te favorecer. Glória seja o nome santo do Senhor. E autorize então o povo judeu a voltar para a sua terra. E eles aqui, esse que presenciou essa situação, ele diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Glória seja o nome santo do Senhor. Nesse ambiente de cativeiro, irmãos, não tinha só o povo judeu, tinham diversos povos, pois os caldeus fizeram diversos povos cativos, mas a ordem de Deus foi para liberar os judeus. Glória ao nome santo do Senhor. Alguém há de dizer: grandes coisas fez o Senhor na tua vida, grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui eles estavam felizes, e agora eles mesmos, os judeus, dizem: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Glória seja ao Senhor. Estás alegre, irmão? Está alegre, irmã? Esteja alegre, porque grandes coisas o Senhor fez por você. Glória ao nome santo do Senhor. Éramos cativos no mundo, irmãos,
éramos escravos do pecado, estávamos sujeitos às paixões desse mundo, estávamos sob o jugo do pecado, e o Senhor nos libertou do cativeiro. Você pode dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós? Glória ao nome santo do Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez por você, e por essa palavra o Senhor diz: grandes coisas ainda farei na tua vida. Glória seja o nome santo do Senhor. Não seja mais escravo do mundo, seja livre aqui. Esteja dentro dos termos do Senhor, esteja dentro da sua palavra, e o Senhor há de nos conservar livres na sua presença, longe do jugo do pecado, pois o próprio Senhor Jesus disse: vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Glória ao nome santo do Senhor. Deus colocou um cântico de alegria na boca deles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E eles estavam como que se estivessem sonhando, porque às vezes, irmãos, num momento de meditação, num momento de introspecção espiritual, às vezes nos pegamos, às vezes eu me pego chorando, dizendo: misericórdia, Senhor, eu não merecia tanto. Grandes coisas o Senhor fez por mim, grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Tu tens esse cântico na tua boca, irmão, tu tens esse cântico na tua boca, irmã. Glória seja o nome santo do Senhor. Temos a esperança da vida eterna. Temos, irmão, aquele vazio existencial que outrora estava em nossos corações, hoje é preenchido pela presença do nosso Deus, pela presença do Espírito Santo. Tem um cântico de alegria na tua boca, não falta tristeza, não falta luta, mas o nosso espírito está sempre alegre na presença do Senhor. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Eles já haviam sido escravos, irmãos, no Egito, 400 anos de escravidão. Eles sabiam dessa história, da história do seu povo, um povo escravo por 400 anos no Egito, e agora estavam escravos na Babilônia. Por isso diziam: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, pois já tinham regressado uma vez. Sabiam, irmãos, que não foi Deus que se ausentou deles, foram eles que se ausentaram de Deus. Deus não se ausenta de nenhum de nós. Glória ao nome do Senhor. Nós nos distanciamos, nós nos afastamos. Irmão, é como uma criança que pergunta ao seu pai: pai, que tamanho é Deus? E o pai, para ilustrar, olha um avião passando no céu e diz: o que você vê? Pai, vejo um avião. Ele é grande ou é pequeno? Pai, ele é tão pequeno que cabe assim no dedinho da minha mão. Muito bem, meu filho. Vai até o aeroporto, se posiciona diante de um grande avião e pergunta: filho, que tamanho é Deus? Ele, olhando para aquele avião, fala: pai, é gigante. Pai, é tão grande. Oh, irmãos, Deus é grande ou é pequeno, dependendo da distância que você está dele. Esteja perto dele e você vai ver o quanto ele é grande. Glória ao nome santo do Senhor. Se tu se afastares, enxergará Deus tão pequeno, incapaz de te atender, incapaz de trazer a solução para os teus problemas. Mas é porque você está longe, não porque ele está longe. Venha para perto e você vai ver um Deus tão grande, mas tão grande, tão gigante e tão pequeno que cabe dentro do teu coração. Glória ao nome santo do Senhor. E assim, irmãos, eles então trazem esse cântico: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Eles voltaram à sua terra, mas a terra estava por mais de 100 anos
Jerusalém estava por mais de 100 anos abandonada, numa desolação total. Suas portas caídas, suas paredes caídas, seu templo queimado a fogo. Era uma desolação total. Então a alegria do regresso era também uma tristeza ver aquela condição. Estava tudo em ruínas. Por isso, eles diziam: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, porque agora não tinham ferramentas. Diferentemente de quando saíram do Egito. Ao sair do Egito, irmãos, por providência divina, os egípcios deram ouro, prata, deram tudo aquilo que era necessário, por mandamento, por ordem de Deus. Mas ao sair dessa terra voltaram sem nada. Não tinham sequer ferramentas para arar a terra, e uma terra desolada. Não tinham como arar a terra, não tinham nada. Irmãos, quem dá as costas ao Senhor, rindo para o mundo, esteja certo, voltará em grande pranto para o Senhor. Não vale a pena dar as costas para o Senhor, porque se na misericórdia dele Ele te trouxer de volta, você vai encontrar um terreno em ruínas. Por isso o Senhor te diz: não vá, fique aqui. Mas se você está voltando, está tudo em ruínas, semeie em lágrimas, pois tu colherás com alegria. Glória seja o nome santo do Senhor. E aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus olhos. Então, irmãos, mesmo que chorando, mas caminhando, não pare. E aquele povo não tinha ferramenta, eles tinham que arar a terra com as próprias mãos, e era um deserto árido, e colocavam a semente, porque foi a única coisa que trouxeram. Tiravam os escombros com as mãos, aravam a terra com a mão, colocavam a semente. Não tinha chuva, eles semeavam e molhavam a semente com as suas alegrias, com o seu choro, com as suas lágrimas. Glória ao nome santo do Senhor. Se tiver, irmão, que regar a semente com as suas lágrimas, regue, pois o Senhor fará germinar. Glória ao nome santo do Senhor. Ainda que seja com lágrima, ainda que esteja chorando, Deus fará essa semente prosperar na tua vida. E ele aqui dizia: faze-nos regressar outra vez o cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Irmãos, o sul de Israel tem o deserto da Judeia. Esse deserto, irmãos, diferentemente do deserto que nós imaginamos, cheio de areia fina, não é assim esse deserto. É um deserto de montanhas, de pedras, de escombros, e é uma sequidão total, difícil de andar, difícil de sobreviver. E parte do terreno da Judeia é assim. Glória ao nome santo do Senhor. Mas, irmãos, o que não tem vida, o que é árido, o que aparentemente não é possível plantar e colher nada, uma vez por ano, as chuvas que caem no norte de Israel, elas descem como correntes no deserto do Negueb, que é esse deserto do sul. Uma vez por ano, a chuva vem de cima para baixo e vai molhando todo aquele deserto. E aquilo que é um deserto, que não tem nada, de repente reverdece, de repente dá flor, de repente dá fruto. Glória ao nome santo do Senhor. Nem que tenha que vir chuva do norte, mas o teu sul vai florir. Glória ao nome santo do Senhor. Não importa de onde virá, mas o teu deserto vai florir, vai reverdecer. Mas permaneça fiel, permaneça na graça do Filho de Deus, pois semeando com lágrima, tu colherás com alegria. Glória seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra que Deus nos manda. São exatamente 21 horas, mas estejamos alegres, irmãos, pois Deus nos tirou do cativeiro. E agora estamos na nossa terra,
Estamos aqui com o coração alegre, com um riso na boca, com alegria, porque grandes coisas o Senhor fez por cada um de nós. Glória seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.